Na aula anterior de matrizes, nós vimos as definições iniciais. O que era uma matriz? De onde ela surgiu? Basicamente de uma tabela. Que ela tinha que ter um identificador, tinha que ter um nome, que era uma letra maiúscula, que era extremamente importante saber a ordem de matriz, quantidade de linhas, quantidade de colunas, sempre nessa ordem, linhas, depois colunas, saber posicionamento dos elementos, matriz genérica e lei de formação. Com base nesses elementos, hoje nós vamos começar a verificar as operações com matrizes. Nós vamos começar com as operações mais básicas e depois nós vamos ampliando esse conhecimento. Tá? Então, as operações com matrizes. Uma definição importante antes de começar propriamente dito com as operações. Elementos correspondentes. O que são elementos correspondentes? Em matrizes que têm a mesma ordem, isso é importante. Essa ideia de elementos correspondentes, correspondência, só se as matrizes tiverem a mesma ordem. Aí a gente volta lá na primeira aula. Como é importante saber a ordem de matriz? Elas devem ter a mesma ordem. Nós vamos chamar de elementos correspondentes aqueles que, nas suas respectivas matrizes, ocupam a mesma posição. Ou seja, o elemento que está na linha 1, coluna 1 da matriz A é correspondente do elemento que está na linha 1, coluna 1 da matriz B. Posicionamentos iguais, aqueles que ocupam a mesma posição em suas respectivas matrizes. Jamais estamos falando de valor. Os elementos correspondentes são aqueles que ocupam posições idênticas, a mesma posição, cada um na sua respectiva matriz. Tá ok? Então vamos lá. Primeira operação. Operação de igualdade. Igualdade é uma operação matemática, não se esqueça disso. Então a nossa ideia, quando é que duas matrizes são iguais? Duas matrizes são iguais, primeira exigência, para que elas sejam iguais. Quando elas são de mesma ordem. De novo a questão de ordem. Elas devem ter a mesma ordem. E, não basta isso, e os elementos correspondentes, aqueles que ocupam a mesma posição, devem ter os mesmos valores, ou seja, devem ser iguais. Agora sim entra o valor, na igualdade. Então agora os elementos correspondentes, aqueles que ocupam a mesma posição, devem ser iguais. Então existem duas exigências para que matrizes sejam iguais. A primeira é que elas tenham a mesma ordem, a segunda é que os elementos correspondentes sejam iguais. Igualdade de matriz. Vocês vão perceber que nos exercícios isso vai gerar uma gama grande de possibilidades, inclusive de equações, tá ok? Adição, e o que vale na adição vale na subtração, é a mesma regra, tá? Adição e subtração de matrizes. Para somar duas matrizes, para subtrair duas matrizes, tem uma exigência. Não é qualquer coisa fazendo de qualquer jeito, não. Tem uma exigência. Eu só posso somar, eu só posso subtrair se elas forem de mesma ordem. De novo a questão de ordem. Acho que agora vocês estão começando a entender por que aquela primeira aula que nós tivemos era tão importante. As identificações de ordem, é extremamente importante isso. Bom, legal. Eu vou lá, verifico, sei que elas têm a mesma ordem, então eu posso somar, eu posso subtrair. Como eu faço? Você vai somar, se for uma soma, ou vai subtrair, se for uma subtração, os elementos correspondentes. Então você vai somar o elemento da linha 1, coluna 1 da primeira matriz com o elemento da linha 1, coluna 1 da segunda matriz. E assim por diante. Ou seja, a soma é feita por posições, por correspondência. Certo? Você vai somando as posições ou vai subtraindo as posições. Certo? A terceira eu gostaria muito que vocês diferenciassem. Porque nós vamos ter dois tipos de produto, dois tipos de multiplicação. O primeiro é a multiplicação da matriz por um número, que é o que nós vamos ver agora. O segundo é a multiplicação de uma matriz por outra matriz. Então são duas definições diferentes. Produto de matriz por número, produto de uma matriz por outra matriz. Tá? Então vamos lá. Multiplicação de uma matriz A qualquer, genérica, né, por um número real K. Note que é importante salientar que existe diferença.
Letra maiúscula indica a matriz inteira, todos os seus elementos. Letra minúscula indica número, que pode ser um número alheio à matriz ou pode ser um número que compõe a matriz. Diferencie isso. Letra maiúscula na parte de instrução a respeito de atividades com a matriz. Letra maiúscula indica a matriz como um todo, letra minúscula um número. O símbolo é o símbolo normal. Juntei duas letras, indica produto, K vezes A. Na multiplicação de matriz por número, não existe exigência. Qualquer matriz pode ser multiplicada por qualquer número, seja ele um número inteiro, um número negativo, um número positivo, ele pode ser um número racional, frações, ele pode ser um número irracional, vamos exemplificar com raízes não exatas, não importa. Você pode multiplicar qualquer matriz por qualquer número. Como que eu faço isso? Você deve multiplicar todos os elementos da matriz por aquele número. Então você multiplica o elemento que está na linha 1, coluna 1, por K, número K. O elemento que está na linha 1, coluna 2, por K. O elemento que está na linha 1, coluna 3, por K. E assim por diante. Multiplique todos. Essa mesma ideia vale na divisão. Quando você for fazer a divisão de uma matriz por um número, você deve dividir todos os elementos da matriz por aquele número. É a mesma ideia. Assim como na adição e subtração, a mesma ideia na multiplicação e na divisão. Tá certo? Eu quero que vocês tomem muito cuidado com as matrizes especiais. Matriz linha, matriz coluna, que nós vimos logo no início da aula, tá? Essas matrizes às vezes confundem na hora de fazer as operações, matriz transposta. Tomem bastante cuidado com a simbologia de matriz. Como eu disse, matriz é uma matéria simples, fácil, eu considero uma matéria fácil, mas ela é muito cheia de definições. Eu preciso ficar atento nessas definições. Tá ok?